Olá, sejam bem-vindos a mais uma grande aula do Olhar 2.0. Hoje eu quero falar sobre inteligência artificial. Muitas pessoas me mandaram mensagem pedindo: Adenilson, fala o que você está fazendo com inteligência artificial aí no seu negócio. Há um tempo atrás eu tinha gravado um vídeo, uma aula, falando sobre a IA, como que eu estava utilizando, só que como está atualizando muito rápido, eu acabei decidindo por gravar mais essa aula aqui agora para vocês, trazendo novidades de como que eu estou utilizando a IA. Então hoje eu vou dizer que essa aula aqui é uma opinião sincera de uma pessoa que utiliza na sua empresa a IA todos os dias. Então eu uso da inteligência artificial no meu dia a dia, como designer gráfico digital, social media, como profissional do marketing, em 2024, então você fique ligado nessa aula que ela está completinha. Eu vou trazer tudo o que está acontecendo aqui na minha empresa, aqui na minha agência de marketing digital, e aí eu vou falar bastante hoje sobre então a inteligência artificial, porque ela realmente está sendo atualizada todo santo dia e nós devemos ficar atentos a todas as novidades e todas as ferramentas disponíveis no momento que a gente vai utilizar a IA ao nosso favor. Então eu vou dizer para vocês assim, uma frase do Adenilson: critique menos e estude mais sobre inteligência artificial. Pare de ficar achando alguma coisa, estude, mergulhe no assunto para você verdadeiramente entender. Essa aula aqui agora vai ser um mergulho para você entender como que eu estou usando na prática inteligência artificial aqui na minha empresa, aqui no meu negócio. E eu vou trazer aqui detalhado para vocês então vários tópicos. Eu separei, organizei por tópicos sobre inteligência artificial, e ainda de bônus nessa aula eu vou te mostrar uma lista de cuidados que você deve ter ao usar inteligência artificial nos seus trabalhos. Então são tópicos que vão te ajudar a você entender o que você pode fazer com inteligência artificial, e ainda de bônus uma lista de vários cuidados que você, designer, deve ter na hora de criar aí o seu conteúdo. Se você não me conhece, é novo por aqui, muito prazer. Eu sou Adenilson Albuquerque, eu sou especialista em marketing de resultados, sou fundador da empresa iSoluções em Marketing, uma agência de marketing digital que atende vários clientes em diversas cidades do Brasil e da Europa. E também eu sou o fundador, o criador do canal Olhar 2.0, onde eu ensino você, que é designer gráfico, digital, social media, profissional do marketing, mesmo que iniciante, a captar clientes e trabalhar aí no conforto de sua casa, faturando acima de 10 mil reais por mês. Isso é o que eu falo sempre aqui no Olhar 2.0, e tudo isso está baseado num tripé, ou seja, em 3 pilares, que é o que vender, para quem vender e como vender. A hora que você entender como funcionam esses 3 pilares que formam um tripé, o seu negócio decola em faturamento, que é o que aconteceu comigo aqui na minha empresa, no meu negócio. Então o Olhar 2.0 foi criado para você, foi criado para mim pegar tudo que está acontecendo aqui no meu negócio, aqui no meu home office, aqui na minha empresa, e sendo colocada gratuitamente aqui no YouTube para vocês, ok? Então fica comigo nessa aula que está demais, está imperdível, tenho muita novidade sobre inteligência artificial, vou compartilhar minha tela em alguns momentos, que mostrar algumas coisas que eu estou fazendo, para vocês entenderem para onde o Adenilson está caminhando com inteligência artificial. E o nosso primeiro tópico chama-se: IA é de graça? Não mesmo, de forma alguma, não tem almoço grátis. Na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que alguns aplicativos e alguns sites com algumas ferramentas desenvolvidas por pessoas ou empresas que visam faturar com isso, com essas ferramentas. Então, são pessoas que estão criando, entenda assim, ó, a inteligência artificial, ela é uma multiplicação de informações. Antes nós somávamos informação, a inteligência vem e multiplica de forma exponencial. É uma loucura a quantidade de informações que ela pode processar, ela pode trazer ao nosso favor. Então tem pessoas estudando como que se cria tudo isso, como é que se cria ferramentas e disponibilizando ferramentas. Ah, Denis, mas existe alguns chats aí que são de graça. Eles são gratuitos para você testar, eles são gratuitos até um ponto, mas no fundo, entenda que todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Tem pessoas trabalhando, tem pessoas estudando, tem pessoas se dedicando a criar algo para que você possa usufruir aí como ferramenta. Você pode estar de 2 lados do negócio, ou melhor, 3 lados do negócio. Ou você está desenvolvendo inteligência artificial, criando uma ferramenta, ou você está utilizando inteligência artificial ao favor do seu negócio, que é o meu caso, ou você está aí de braço cruzado achando que tudo é uma bobagem. Porque não tem nada de errado de você estar na posição A, ou B ou C. O importante é você
usar a inteligência ao seu favor, conforme a sua necessidade. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então esse primeiro tópico, a IA é de graça? Não, não é de graça, porque tem pessoas que criaram, desenvolveram esse software, essas ferramentas, e agora estão comercializando. E a minha opinião é que isso é muito justo e correto. Se você trabalhou, se você criou, se você desenvolveu, nada mais justo do que você cobrar por esse acesso para usar essa ferramenta. É como a gente que utiliza Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, a gente paga para as fabricantes para ter acesso. O próprio Photoshop, por exemplo, está com IA integrada na versão beta. Eu estou utilizando já há um tempo e tem me ajudado demais na construção, na remoção de alguns fundos de algumas fotos. Tem assim me dado um ganho muito rápido, porque a IA, cada dia, cada atualização que passa, eles têm atualizado aí pelo menos a cada 10 dias, eles têm feito uma atualização e está muito legal porque está trazendo muita novidade e realmente está me ajudando, está me acelerando todo o meu processo produtivo, criativo. Então definitivamente IA não é de graça. IA tem amostras, tem versões que você pode usar um pouco dela, mas no fundo são empresas e é justo que você pague para ter acesso. Nada de errado, essa é a minha opinião, a opinião de quem está utilizando, de quem tem uma empresa, de quem tem um CNPJ, de quem paga imposto, de quem procura trabalhar dentro sempre da legalidade, não tem o software pirata, então eu acho que sim, a pirataria é crime. Eu acredito muito que você deve focar em utilizar IA de graça até onde eles permitem, depois você sim pagar se ela for útil para você, e não tem nada de errado com isso. Você deve eliminar da sua mente aquela palavra chamada escassez, de não vou pagar, não quero pagar, é caro. Não, não é caro. Se você utiliza e te ajuda, não é caro. Assim seria como você entregando para o seu cliente, imagina todos os seus clientes reclamando que o seu serviço é caro. Não é legal. Então comece a analisar quando você fala que as coisas são caras. Você que tem mania de tudo que você vê você acha caro. Pare e pense, analise se realmente faz sentido. Tudo que você vai vender também todo mundo vai achar caro, ninguém vai comprar teu serviço? Não. Então vamos fazer um negócio, a tal da corrente do bem, onde você paga um valor justo, você não vai ser desonesto e não vai comprar de um desonesto. Então você vai pagar o valor justo, mas vai cobrar um valor justo e está tudo bem. E esse é o ciclo natural aí das finanças no planeta, tá bem? Então, nosso primeiro tópico, IA é de graça? Não, definitivamente não é de graça. Isso nos leva para o segundo tópico, que é: IA cria tudo para um designer? Novamente uma pergunta que virou um tópico. Você acha que a IA cria tudo para um designer? Primeiro eu te pergunto, o que é tudo? Tudo é tudo ou tudo é alguma coisa? Então, vamos analisar de forma bem real. A IA, ela cria sim muitas coisas. Mas, por exemplo, ela não tem no banco de imagem dela a foto da fachada do cliente. Claro, eu posso abastecer com essa foto? Posso, mas ela não participou da reunião. Ela não entende o cliente já há 3, 4, 5 anos. Ela não tem esse contato humano com o cliente. Então ela não tem todos os dados da reunião. Ela não tem as entrelinhas da reunião. Ela não tem muito detalhes sobre aquilo que vai agradar o seu cliente, sobre o consumidor que vai consumir aquele produto. Então, definitivamente, a IA ela cria algumas coisas que nos dão uma certa agilidade. Agora, dizer que ela cria tudo, não. Então ela não vai criar tudo para você. Ela vai te ajudar, ela vai te acelerar. Ela não tem, por exemplo, no banco de imagens dela, imagens dos serviços que o seu cliente presta. Ela não tem as fotos internas da empresa, da nova máquina que chegou. Então você tem que tomar cuidado quando você diz que IA cria tudo para design. Não, ela não cria tudo, ela ajuda bastante. E tem uma galera na internet para receber audiência de pessoas dizendo que descobri um site que faz tudo. Não, não faz tudo. Esquece um site que faz tudo. Você não tem um site que resolve todos os seus problemas. Você tem ferramentas que te ajudam a você ganhar tempo, ganhar dinheiro, ser mais ágil, ser mais eficiente, errar menos. São ferramentas. Agora, que resolve tudo? Definitivamente não. É a história que eu sempre falo do GPS. O GPS me leva para Paris? O GPS me leva para Nova York? O GPS me leva para São Paulo? Não. O GPS me diz o caminho. Eu tenho que fazer o caminho. Eu tenho que percorrer de avião, de carro, de navio, a pé, de bicicleta, não importa. Eu tenho que percorrer, mas ele me dá a direção. Então a IA, ela é muito isso. Ela te dá ferramentas, te agiliza, te dá ganho no processo, mas ela não faz tudo para você. Mas sim, a IA ajuda muito e é um grande atalho para todas as nossas criações gráficas e digitais. Em específico, criação digital, ela tem ajudado bastante, porque realmente ela tem feito diferença no dia a dia, utilizado aqui
na minha empresa. Então, se você é designer gráfico, digital, social media, profissional do marketing e pretende faturar mais que 10 mil reais por mês com os seus trabalhos, eu digo para você que é possível e sim, a inteligência artificial pode te ajudar nesse caminho de acelerar o seu desenvolvimento, seu faturamento, as suas criações para atender o seu cliente. Nosso terceiro tópico, faça atualização diária sobre IA. Ou seja, explore, estude as novidades e atualizações, pois podem surgir grandes ferramentas importantes para o seu negócio, para o seu uso no dia a dia, a qualquer momento. A inteligência artificial está avançando a passos largos, está trazendo novidades para nós, está trazendo ferramentas que nos ajudam, mas você, designer gráfico, digital, social media, profissional do marketing, que utiliza a inteligência artificial para criar textos, imagens, ferramentas que te dão atalhos importantes, você deve estudar, você deve explorar todas as novidades que elas estão trazendo todo santo dia, porque tem atualização sempre está ocorrendo alguma atualização de algum software que tem IA integrada, de alguma IA nova que surgiu. Então a inteligência artificial ela não vai parar. Lembra que eu falei no início, ela é exponencial. Antes você tinha uma soma de dados, agora você tem uma multiplicação de dados. Então explore, estude as novidades e atualizações, porque podem surgir novas ferramentas poderosas para te ajudar no seu negócio, para você faturar aí acima de 10 mil reais por mês com seus trabalhos, utilizando sim uma ajuda extra, um botão turbo da inteligência artificial. Nosso quarto tópico, cuidado com os textos criados pela inteligência artificial. Sim, designer, sim, profissional do marketing, sim, social media, IA cria textos maravilhosos. A gente coloca ali uma frase, coloca ali a nossa busca, nosso tema, e ela desenvolve fantásticos textos que deixam o cliente impressionado. Mas, porém, entretanto, todavia, muito cuidado nessa hora para a utilização desses textos, de copiar e colar textos da IA diretamente para o seu cliente. Por quê? Porque você precisa verificar, revisar para ver se o texto está alinhado com o seu cliente, com aquela proposta que você conversou com o seu cliente e com aquele tipo de material que você vai entregar para o seu cliente. De forma prática, recentemente eu utilizei para um catálogo de produtos, onde tinha diversas frases, diversos textos, eu utilizei a IA na construção de cada parágrafo. Como que eu fiz? Eu solicitei o comando para ela criou uma frase, um texto, um parágrafo para mim, eu trouxe de volta para o CorelDRAW, onde eu estava editando esse material, esse catálogo, e eu ajustei esse texto para uma linguagem que ficasse mais parecido com aquela proposta que eu estava fazendo ali para o meu cliente. Então, sim, ela me ajudou, sim, ela fez eu economizar tempo, porque eu colocava só o tema e ela trazia todo o parágrafo pronto para mim. Agora, diversas vezes eu tive que trocar texto, não era aquilo que eu queria, não estava alinhado com o cliente, então muita correção mesmo. Então fique atento, porque o texto tem que atender o seu cliente, o produto ou serviço que ele está vendendo e o consumidor que vai ler esse material depois. Então você não pode pegar só da IA, copiar e colar, é complicado, é difícil você fazer isso ainda. Então faça a revisão com calma, com cautela, porque você que é um profissional que realmente se caracteriza como profissional, que se diz profissional, você deve entregar um trabalho de excelência para o seu cliente e passa por uma boa revisão para que você faça o melhor texto, trazendo sim esse atalho que eu estou falando, que é essa mão amiga da inteligência artificial, para ela escrever esse texto para você e você simplesmente usar ele como base, sim, melhorar, ajustar, corrigir, deixar ele redondinho conforme precisa. Então, se você pretende faturar mais que 10 mil reais por mês com seus trabalhos de criações gráficas digitais, não esqueça, IA sim pode ser um grande atalho na criação de textos, mas tome cuidado, não copie e cole somente. Nosso quinto tópico ele é o mais importante, com certeza, para você que é criador de logo, você que é designer gráfico ou digital que cria logo para seu cliente. Por quê? A IA, a inteligência artificial, ela está vindo com muita força, como eu estou falando nessa aula, e aí eu faço uma pergunta: criação de logo pode ser feito com IA? Eu penso que uma logo ela deve ser criada com base em uma maior liberdade criativa feita pelas mãos e pela mente do designer.
Então, o designer que ele é criador, que ele é criativo, que ele é o executor da logo do cliente, ele vai criar um design específico para aquela logo, baseado em tudo que ele ouviu do cliente dele, toda a coleta de informações que ele fez. E a inteligência artificial, ela aí, desculpa, mas ela é superficial na questão da logo, porque ela vai trazer um desenho qualquer, sem talvez muita conexão, por mais que você dê comandos para ela, ela não vai estar com todos os detalhes, né, com o nível de detalhes que você precisa, que você tem para criar uma logo. Então eu acredito que sim, ela pode ser um atalho de inspiração, ela pode ser um atalho para você fazer a amostra de cores, ela pode ser um atalho para muita coisa. Agora, para criar a logo em efetivo, não. Até porque eu não vi ainda uma IA que trabalha com vetorização. As IAs que eu conheço trabalham com imagens. Ah, mas Adenilson, eu posso pegar uma imagem e transformar em vetor? Pode, mas você sabe como é que fica. Então assim, a minha ideia é, utilize de repente IA para você se inspirar para outros trabalhos. Agora a criação de logo, eu particularmente prefiro nem me inspirar nela, eu prefiro buscar o meu método, porque aqui na minha empresa eu criei um método de criação de logo para clientes e entrega para eles. Tanto que, eu já falei em outras aulas, tem gente cobrando no Mercado Livre e vendendo logo, por exemplo, a R$19,90. E a minha logo custa mais que R$2.000. Então por que tem esse valor de diferença? Por que o Adenilson cobra mais? Porque o que eu entrego é mais do que é entregue lá pelo Mercado Livre, por quem está fazendo por lá. Então o olhar 2.0 é isso, eu te ensino o que vender, para quem vender e como vender. Esses 3 pilares, eles levam você sim a criar uma logo e vender por mais de R$2.000 por mês, quando você aprende tudo isso. Por isso que é importante você ficar ligado nas aulas do olhar 2.0, você ficar acompanhando o conteúdo aqui. No YouTube tem mais de 450 aulas gratuitas para você assistir, você se deliciar lá. Tem dúvida? Manda para o Adenilson que ele vai te ajudar. E a gente vai trocar informações aí, você vai crescer e desenvolver o seu negócio e faturar muito mais que 10 mil por mês. Então, uma logo, ela deve ser criada por você, pelas suas mãos, sua mente. Não aposte na inteligência artificial para ela te entregar uma logo pronta, ok? Então esse item para mim é super relevante, porque eu já vi umas coisas bizarras por aí, eu acredito que foi criado por inteligência artificial e não ficou legal. Então tome cuidado na hora que você for criar uma logo, porque a logo é o coração da empresa do seu cliente, ela é tudo na empresa do seu cliente. A identidade visual, com essa logo inserida, ela é o DNA da empresa. Então você tem que tomar cuidado para você não cometer esse erro. Vamos para o nosso 6º tópico: fotos de bancos de imagem versus imagens criadas por IA. Atenção total aqui para mim agora, porque o nosso cérebro está pronto para julgar se uma imagem ela é real ou fake. Isso de forma inconsciente, ela julga e traz o resultado para a gente. Se você pretende enganar o cérebro do consumidor, dizendo que essa imagem ela é uma imagem real e ela não é, ela é uma imagem criada por inteligência artificial, você tem 99,9% de chance de você falhar. Veja só esse exemplo que eu vou trazer aqui para você. Eu pesquisei no banco de imagens que eu utilizo, o FreePic, uma mulher tocando violão. Olha só, essa aqui é a imagem real de uma mulher tocando violão. Depois, eu peguei uma imagem aqui, ó, gerada por IA, de uma mulher tocando violão. E com isso, eu fiz algumas conclusões rápidas, porque as imagens reais, fotografias reais de pessoas reais, elas têm uma definição de um nível de detalhamento que a IA não tem. E você olha para essa imagem da IA e você percebe que existe uma espécie de maquiagem, uma embalagem na pele, parece uma boneca. Infelizmente, ela não tem ainda uma definição tão boa. Ah, Denilson, mas eu vi uma foto de close e era perfeito. Não era perfeito, novamente. Se você olhar a pele em close de uma imagem de uma pessoa, de um rosto, de um olho, de um lábio, de uma mão, a IA transfere para aquela imagem os vincos, as veias, as rugas de uma pele, mas ela não consegue trazer isso com a mesma clareza, a mesma realidade que uma imagem fotografia real. Então o que eu quero dizer como dica nesse tópico número 6, para você tomar cuidado e você utilizar, ou você utiliza uma imagem real de pessoa, de banco de imagem, uma fotografia mesmo de uma pessoa, ou você utiliza um personagem 3D, que pode ser uma grande saída, uma grande solução, porque tem muitas também nos bancos de imagem. Olha só a diferença.
uma imagem de uma mulher tocando violão real, uma imagem da IA e uma imagem de um personagem em 3D. Fica muito claro que se você usar o personagem em 3D, você não está querendo enganar ninguém, está tudo certo. Agora a IA, ela fica naquele meio assim, é um 3D, mas é um real. E aí o cérebro da pessoa, estão querendo me enganar. Então isso não é bacana. Então tome esse cuidado, porque eu não uso, não usarei e não te aconselho a usar também imagens nesse nível aqui, enquanto a IA estiver entregando imagens boas de qualidade, com resoluções altas, mas ainda sem essa percepção da verdade, da realidade. Então tome esse cuidado para você não tentar enganar o cérebro do cliente, do seu cliente, que é o consumidor final. Às vezes a gente vê na internet, foi feita uma foto lá do Papa, foi feita uma foto do presidente americano, do presidente do Brasil. Eu vi todas e nenhuma é real. Dá para ver de longe que é fake, dá para ver de longe que não é a pessoa. Enfim, não tem como. Como eu disse para um amigo meu outro dia, é como você ir no museu de cera e olhar uma pessoa ali, que você, nossa, que parecido, mas bem de perto você vai analisar, não é. Tem alguma coisa que diz que não é, ali não tem vida, ali está faltando alguma coisa, mas tudo bem. É uma análise crítica minha, mas eu estou trazendo aqui para vocês. Então, utilize imagens, fotografias reais, ou utilize personagem em 3D, ou se você for utilizar uma imagem de IA, que fique claro que é uma imagem para isso e está tudo bem. Agora vou dar um exemplo de outra que não é uma pessoa. Aqui no fundo tem esse meu logo aqui do Olhar 2.0 e tem uma imagem de fundo. Essa imagem aqui foi criada por inteligência artificial, eu criei ela para essa aula. Então eu pedi para ele fazer um background para mim com esse tom de cinza e que fosse uma espécie de uma cidade um pouco psicodélica com um redemoinho no meio, aonde eu pudesse colocar logo em cima. Então ele fez uma arte abstrata e me agradou e eu estou utilizando ela aqui. É uma imagem de inteligência artificial, só que veja bem, é um background de uma aula que eu estou gravando para vocês, de algo que não vai ser estampado na capa de uma revista. Por exemplo, uma família numa piscina, um catálogo de uma empresa que vende piscinas. Pode não ficar legal por inteligência artificial. Então tome esse cuidado, porque esse tópico 6 é importante para você que é designer gráfico digital, criar artes lindas, maravilhosas, que convertem em vendas, que geram resultados para o seu cliente e com isso você pode faturar mais que 10 mil reais por mês. Então esses foram os tópicos que eu desenhei, extraídos aqui do meu negócio, da minha agência de marketing. E agora eu quero revisar com vocês, então, antes de nós entrarmos no nosso bônus exclusivo, onde eu vou trazer uma lista de cuidados que você deve ter utilizando a inteligência artificial. Então nós vimos hoje nessa aula sobre alguns tópicos relevantes para o seu negócio. E o primeiro é: IA é de graça? Segundo, IA cria tudo para o designer? Terceiro, faça atualização diária sobre IA. Quarto tópico, cuidado com os textos criados pela inteligência artificial. Quinto, criação de logo. Sexto tópico, fotos de bancos de imagem versus imagens criadas por IA. Designer, antes de eu entrar então nesse bônus, eu quero só te pedir duas coisinhas. A primeira é que você se inscreva aqui no canal Olhar 2.0, segue a gente no TikTok, Facebook, Instagram, na rede social que você preferir. O Adenilson tá lá trazendo dicas, informações. Se tiver comentário, por favor, escreva aqui no comentário dessa aula. Manda perguntas para mim, o direct do Instagram é um canal aberto comigo direto, não tem secretária, não tem intermediador. Se mandar no direct no Instagram, pode demorar um pouquinho para me responder, mas eu vou responder. Já mandei áudio para muita gente falando, ajudando, cooperando aí para o seu negócio. Então manda lá para mim uma pergunta. Eu já falei também que se a sua pergunta for relevante, eu entender que ela vai ajudar mais pessoas, eu gravo uma aula sobre essa sua pergunta e ainda cito o teu nome aqui, tá bom? Então eu espero esse comentário para poder te ajudar a você faturar aí acima de 10 mil reais por mês com seus trabalhos, porque é possível. Eu hoje trabalho em home office, aqui na minha agência de marketing digital, atendendo diversos clientes no Brasil e na Europa, super feliz, super contente com o meu espaço aqui. Uma pergunta que sempre me fazem é: Adenilson, quando que vai ter turmas novas para o Olhar 2.0? Sim, existe uma possibilidade de em breve estar abrindo nova turma para o Olhar 2.0. Como é que eu fico sabendo disso? Entra para a comunidade Designers 10K. Vou pedir para a minha equipe colocar aqui na descrição dessa aula o link para você se inscrever na comunidade Designers 10K. Entra lá, faça seu 3, 2, 1. Entra para a comunidade, você vai ser o primeiro a saber quando que vai abrir novas turmas e com certeza você vai ter muita vantagem, tá bem? Vamos então para o nosso bônus, que é uma lista de cuidados que todo designer deve ter ao utilizar a inteligência artificial
para não perder seus clientes. Pode ser perigoso perder cliente, então por isso eu estou trazendo esses cuidados que eu extraí aqui do meu negócio para te ajudar também. O primeiro, escolha bem as ferramentas de inteligência artificial que você vai utilizar. Existem diversas opções disponíveis, mas nem todas são adequadas para o seu trabalho. Você tem que entender quem é o seu público-alvo, o que você vai fazer, qual é o seu objetivo. Então pesquise sobre a função de cada ferramenta, de cada IA, quanto custa cada uma, para que você possa utilizar essa ferramenta e isso não venha atrapalhar o seu negócio, não venha gerar prejuízo para você. Estude, analise bem cada ferramenta e aí sim invista ou dedique tempo nessa ferramenta para você utilizar e que seja a favor do seu negócio, a favor do seu cliente, dos resultados para o seu cliente. Não é porque estão falando na internet, falando por aí que a inteligência artificial tal é boa, que faz e acontece, que você vai querer colocar ela no seu negócio. Às vezes não faz sentido para você, para o seu negócio, para o seu cliente. Então, escolha bem as ferramentas de IA que você vai utilizar. Segundo, não dependa totalmente da inteligência artificial para criar seus designs. A inteligência artificial ela pode ser uma ótima aliada para gerar ideias, inspirações, referências, mas você precisa entender e ter o bom senso de que tem que entender o cliente, entender o produto dele, entender quem vai comprar, para você colocar aí a sua dose de criatividade, colocar aí o seu conhecimento, colocar aí toda a sua técnica para você poder editar e criar um design numa arte gráfica, digital, que corresponda com esse conjunto todo. Então não dependa totalmente de inteligência artificial para você criar tudo aquilo que você vai fazer, ok? Faça essa separação onde você vai sim utilizar ela, sim ela vai te ajudar, mas você não vai ficar dependente tão exclusivamente somente lá da inteligência artificial, ok? Terceiro, não copie artes geradas pela IA. Lembre-se que a IA ela usa dados, modelos pré-existentes para criar as imagens e que esses dados e modelos eles podem ter direitos autorais ou pertencer a outra pessoa ou empresa. Além de ser antiético, você copiar ou plagiar um design por inteligência artificial de outro cliente, você pode ter problemas legais, judiciais, à questão daquilo que você está copiando. Então tome cuidado, porque pirataria é isso, é você copiar de alguém e utilizar em nome da pessoa. Então você está pirateando uma arte da pessoa, não faça isso. Ah, Deus, mas ela cria sempre uma diferente. Toma cuidado. Eu já vi casos aí bem complicados que estão rodando na justiça por causa disso. Então está muito novo ainda, é um território ainda que guarda muitas surpresas, muitas dúvidas, então tome cuidado para você não cair aí nessa questão de você copiar e ter que esbarrar com um problema judicial por causa das suas criações gráficas ou digitais. Então design, fique ligado, fique atento, nunca copie, sempre se inspire. Inspirar eu já expliquei, é você sentir o cheiro. Copiar é você comer, então não come, só sente o cheiro e libera. Não se alimente daquilo ali, só sinta o cheiro e vai embora e faça o teu. Combinado? Nosso quarto bônus para você ter esse cuidado especial para não perder clientes é: não ignore as necessidades e as preferências dos seus clientes. Sim, a IA pode ajudar você a criar artes muito mais rápidos, mais bonitos, mais inovadores, né, diferentes, mas isso não significa que vai agradar ou vai atender o seu cliente, ou seja, vai gerar resultados para ele. Você deve sempre considerar o briefing conversado lá com o seu cliente, feedback dele, para que a satisfação dele seja realmente fantástica sobre aquilo que você está criando. Então use a IA novamente, como fonte de inspiração para suas criações, mas não ignore as necessidades que seu cliente passou para você. É importante que você esteja atento a isso, porque ele vai passar muita informação que ela não vai estar presente na reunião e não vai te trazer esse resultado. Então, preste atenção nisso, foca nisso, que com certeza suas artes serão muito melhores. E tem algo que eu falo sempre aqui no Olhar 2.0, quanto mais resultado você gera para o seu cliente, mais serviços ele deseja comprar de você. Então é isso. Faça essa conexão, atenda a necessidade dele e com certeza ele vai te agradecer pelos resultados. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Manda seu comentário, se inscreva aqui no canal e nós nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.